Se você já assistiu Invencível, provavelmente você nunca entendeu o real significado do nome do super-herói do Mark, e até mesmo já viu algum meme chamando ele de Invencível. Mas a verdade é que sim, o Mark é invencível de jeitos que você nem pode entender. Pra gente aprender a ser invencível como ele, a gente primeiro tem que entender o porquê ele é invencível. A resposta para a invencibilidade do Mark é um tanto quanto complexa, e tá muito longe de ser porque ele é um Viltrumita ou porque ele é um super-herói. Na realidade, a gente nem tá falando do Mark ser invencível fisicamente, porque isso seria uma falácia. O Mark perdeu e perderá muitos combates até o fim da série. A resposta real para o Mark ser invencível vem desde a criação dele, pois o Mark desde sempre soube que queria ser um herói, e sonhou com isso desde sempre. Mas afinal, o que significa ser um herói pro Mark? Um herói pro Mark é ser igual ao Miniman, ser um herói pro Mark é ser igual ao pai dele. Os anos passam, a vida adolescente chega e a gente costuma abandonar aqueles sonhos bobos de criança. Até mesmo o Mark tinha abandonado, mesmo sendo algo tão palpável. Aqui até vale o questionamento: você criança se orgulharia de onde você está hoje? Você conseguiu realizar aquele sonho bobo de criança? Conta aí pra mim nos comentários. Mas certo dia tudo muda, sem querer o Mark joga um saco de lixo muito longe. Assim o Mark descobre que tem poderes, e a primeira coisa que ele decide é virar um super-herói. A partir daquele momento, o Mark se torna um herói, e ele recebe algo que ele sempre buscava, a aprovação do pai e o orgulho dele. E por causa dessa aprovação e desse orgulho, o Mark quer ser igual ao pai dele. O Mark quer ser... Com o Mark dando os primeiros passos para se tornar um herói, algo terrível acontece, a morte dos Guardiões Globais. Algo que abala o mundo, ninguém esperava o fim deles. E é aqui que o Mark se mostra invencível a primeira vez, pois junto com a morte dos Guardiões, o pai dele, o homem que deveria ser invencível, é hospitalizado. O pai do Mark quase perdeu a vida, e poderia ter perdido realmente. Como espectador, a gente sabe que o Omni-Man tá seguro, porque os guardiões que feriram ele não estão mais vivos. Mas o Mark não tem ideia disso. Pra ele, ainda existe alguém que feriu o pai dele que tá solto por aí. Com isso, Mark tinha tudo pra ter medo, pra desistir de ser um herói, mas ele sabia que o único jeito de honrar o Omni-Man era sendo um herói. Ser um herói, mesmo com medo, mesmo sem saber o que fazer, não é um ato de coragem, mas um ato de amor. Amor pelo mundo que ele vive, amor pelo pai dele. Esse amor que se demonstra invencível inúmeras vezes. Tal amor que será ferido muitas vezes, mas que nunca vai se quebrar. Agora temos a resposta. O Mark é invencível por causa do amor. O amor é o sentimento mais puro que um ser humano pode sentir. O sentimento que faz o ser humano ser o ser humano é o amor. Então sentir amor, fazer as coisas por amor, é o ápice da capacidade humana, é o ápice de ser um humano. Isso é uma das maiores lições por trás de Invencível, o amor. Amar quando tá dando tudo certo é fácil, mas o amor de verdade se demonstra quando você ama o pior e o melhor das coisas. Vai me dizer que você nunca viu alguém que só queria as pessoas perto quando as coisas estavam dando certo, mas a partir do momento que a pessoa cometia algum erro, ou tava triste ou tava mal, essa pessoa se afastava. Isso é a diferença do falso amor e do amor de verdade. O amor de verdade permanece lá mesmo no momento difícil, mesmo na tristeza, mesmo na dor. Mesmo assim, o amor é algo subjetivo, nem todos veem o amor do mesmo jeito. Para o Mark, o amor é proteger, é fazer de tudo pelos outros. O amor é ser um herói, o amor é ser igual ao pai dele. O jeito que o Mark vê o amor me lembra muito o jeito que Sócrates via amor, pois o amor é a real face da bondade para ambos. E para você, o que é o amor? Alguns acreditam que você só ama quando se dedica a alguém, já outros acreditam que o amor é o auge da felicidade e que você pode encontrar em todas as coisas. Mas a realidade é que o amor é muito difícil de definir, e para todos nós existe um símbolo do amor, algo que representa com perfeição como vemos o amor. E se esse símbolo fosse destruído? E se esse símbolo de verdade nunca representou o amor? É isso que acontece com Mark. Aquele que deveria ser a representação desse amor se demonstra um monstro. Nesse momento, o tal amor que o Mark sempre idealizou na própria cabeça se mostrou falso. Mas isso não importa agora, o Mark precisa parar o Omni-Man custe o que custar. Mesmo sabendo que precisava parar o Omni-Man, o Mark decide que precisa saber o porquê ele tá fazendo aquilo, e pergunta. E a resposta deixa o Mark triste, deixa o Mark pior do que ele tava já. O Omni-Man despreza a humanidade, ele tem nojo da gente, nos trata como animais. E isso fica claro quando ele diz que o amor, a pessoa que ele passou a vida toda, não passava de um cachorro, de um pet. Nesse momento o Mark começou a odiar o Omni-Man, e eu realmente acredito que o Mark mataria ele se pudesse, mas ele não pôde, o Mark teve o corpo e a mente destruídos. Tudo que o Mark acreditou desde sempre se demonstrou ser uma baita de uma mentira, e ainda mais o Omni-Man era muito mais forte que ele não tinha chance alguma. E depois de tentar demonstrar a fraqueza humana, o Omni-Man se cansa, e aí decide que vai matar o Mark. E nesse momento o Mark se demonstra invencível mais uma vez. O Omni-Man precisava entender o porquê o Mark valorizava tanto a vida humana, então ele pergunta. E a resposta do Mark, mesmo que simples, foi certeira. O Mark foi invencível mais uma vez. Você vai viver mais do que todos os seres frágeis e insignificantes deste planeta. Você vai viver para esse mundo virar poeira e não sobrar absolutamente nada.
Todas as pessoas e tudo que você conhece vai desaparecer. O que vai sobrar pra você depois de 500 anos? Você, mãe. Ainda vou ter você. Nesse momento, anos de doutrinação, toda uma cultura que acreditava que fraqueza deveria ser punida com morte foi vencida pela maior expressão da humanidade, o amor. O Omni-Man foi superado pelo Nolan. Todo o ódio não apagou o amor de um filho por um pai e de um pai por um filho. O humano que vivia nele venceu do Viltrumita. Nesse momento, não há mais nada que o Nolan possa fazer. Não há mais nada, a não ser ir embora. Pois ele foi vencido pelo amor. O Omni-Man foi vencido pela própria humanidade. Ou melhor, o Omni-Man foi vencido pelo Nolan. O Omni-Man foi vencido pelo amor do Mark. Dá pra definir isso de muitos jeitos. Mas de uma coisa eu tenho certeza, foi assim que Invencível me ensinou que ser invencível não é não sofrer, que não é não sentir ódio ou não ficar triste, mas é saber que tudo isso é passageiro. Que mesmo depois de tudo isso, você vai conseguir seguir em frente. Mesmo com cicatrizes, isso realmente significa ser invencível. Seguir lutando pelo que acredita, seguir lutando pelo que ama. Fazendo um rápido adendo aqui, eu vi essa brisa primeiramente no canal do Marcos o Ceifeiro. Então, se você quer ver mais sobre a opinião dele e como ele vê isso, que é uma maneira que eu achei muito interessante, e aí criei esse vídeo e comecei a brisar sobre isso, vai lá. Comecei a testar esse novo estilo de edição, se puder deixar nos comentários o que acha, por favor, seria muito legal. E eu acho que é isso. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.